Viva para todo o estado de Pernambuco. Você também acompanha a gente pela internet. Lembra ao telespectador, no próximo programa, na próxima terça-feira, quem estará no centro do Roda Viva, o escritor pernambucano, premiadíssimo, Raimundo Carreiro. Então, Carreiro, nosso próximo convidado para o Roda Viva, e ele sim estará aqui no centro da roda. Hoje nós estamos nesse debate. Alexandre Pimentel, desembargador corregedor do TRE Pernambuco, Wellington Saraiva, procurador regional eleitoral substituto do Ministério Público Federal, Roberto Carvalho de Oliveira, delegado-chefe da Delegacia de Defesa Institucional da Polícia Federal em Pernambuco, Mavéia de Souza, promotor de justiça, coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias e Defesa do Patrimônio Público e Entidades do Terceiro Setor, Rony Duarte, presidente da UAB, Seccional Pernambuco, Germana Laureano, procuradora-geral do Ministério Público de Contas de Pernambuco. No calor da discussão no bloco anterior, a gente falava nessa questão da renovação. Renovamos bem a Câmara dos Deputados, renovamos bem o Senado. Puxando um pouquinho aqui para o Estado, houve uma renovação razoável também na Assembleia Legislativa. Não é? Nós tivemos alguns fenômenos. A Gleide Ângelo, delegada, ultrapassou a barreira dos 400 mil votos. Alguém esperava aqui que nós tivéssemos um parlamentar candidato às eleições aqui para a Assembleia Legislativa que tivesse uma quantidade de votos desse tamanho? Ou ninguém esperava? Não, e muito menos que fosse mulher. Não exatamente dela, esperava de um outro candidato. Né? Acho que nem ela. Acho que não. Nem ela esperava. Provavelmente não. Havia algumas quase lideranças conhecidas, como o do pastor Clayton Collins, de quem se falava. Esse definhou. Mas 300 mil votos caiu para 100. Mas não se esperava que uma novata na política como a delegada Gleide tivesse essa votação. Uma evolução que nós tivemos também nessa eleição foi o aumento da bancada feminina nos parlamentos. Em Pernambuco, no Congresso Nacional. E uma proposta inédita, aquele do Juntas, foi muito bacana. Mas essa proposta do Juntas, ela na prática é só uma candidata. É uma candidata. Não existe, na verdade, talvez formalmente, juridicamente, na prática, é só uma candidata. Na prática, eu acho que eu não vejo como ser na prática, porque vai ser o subsídio vai ser para uma, o gabinete vai ser para uma. Mas veja, vamos lá. Do ponto de vista legal, é uma parlamentar que vai assinar, que vai representar, mas o que ela recebe de proventos vai dividir para as 5. E o mandato é coletivo. Mas pelo menos foi o que elas a proposta delas é que tudo seja discutido e democratizado entre elas. Agora, juridicamente, apenas uma representa e vota nos projetos. É uma jogada de marketing boa. Não, eu acho que não é só uma jogada de marketing, Aldo. Eu acho que é um avanço muito interessante em termos de representatividade. Porque Alexandre está coberto de razão, do ponto de vista jurídico, será somente uma deputada estadual. Do ponto de vista financeiro, o pagamento será feito a apenas uma delas. Muito bem. Se elas vão dividir, a divisão é problema delas. Eu acho que isso eu acho que isso é absolutamente secundário. O importante para mim é que você tenha mais pessoas, tenha mais representatividade naquela cadeira da Assembleia Legislativa. Então, o poder de conexão daquela parlamentar com a população será multiplicado por 5, ou poderá ser. Ou seja, as 5 poderão participar de eventos, as 5 poderão visitar as comunidades, as 5 poderão atender a população e as 5 poderão trazer ideias para a atuação parlamentar. Então, nesse sentido, é uma experiência inovadora e me parece muito positiva. E o Wellington, só complementando, e o eleitor poderá cobrar das 5. Exato. Agora, se a moda pega. Na hora de caçar o mandato, mas como também uma pode colocar a culpa na outra. Se a moda pega, qual é o prejuízo? Se a moda pega. Mas qual é o prejuízo? Eu acho que o mais importante era aumentar a participação feminina. Porque a democracia clássica não era todo mundo reunido numa praça? Sim. O aumento da participação feminina é que é mais importante. Sem dúvida. Um detalhe, o PSOL, esse ano aqui em Pernambuco, só lançou para a chapa majoritária só mulheres. Foi assim para o Senado, foi assim. Era a governadora Dani. Era a governadora Dani, o Senado. E nesses tempos de conservadorismo, Aldo, é importante celebrar que pela primeira vez uma transexual vai ter voz, né? Ainda que tá do Juntas, né? Exatamente. Robin C, que é advogada. Ela recebeu a carteira de ordem durante a nossa gestão. Uma pessoa que tem uma história de vida realmente muito bonita. Representatividade, exatamente, né? Agora, vamos lá. O senhor puxou um termo agora que eu vou abrir para todos os colegas aqui, que é essa coisa do conservadorismo, né? Não houve a renovação da Câmara, do Senado, mas é uma bancada conservadora. O que é uma bancada conservadora, no entender de vocês? Quais são os temas conservadores? Por que
essa discussão se amplia tanto quando se usa essa palavra? Eu não sei, Aldo, se a bancada da Assembleia Legislativa é conservadora. Agora, nitidamente parece que a bancada que vai compor o Congresso Nacional vem com um traço conservador muito forte por Câmara conta, e Senado, né? Câmara e Senado por conta do próprio canal condutor das discussões nesta campanha. Bateu-se muito no tema da segurança pública, bateu-se muito no medo dos eleitores. Eu acho que muita gente foi eleita com base em um voto de medo, e ao mesmo tempo em que se combatem ganhos e avanços absolutamente fundamentais em termos de proteção de direitos humanos e direitos fundamentais. Nós já estamos assistindo a um retrocesso muito forte dos direitos fundamentais nesse final de governo Temer, desde que Temer assumiu o governo com o impedimento da presidente Dilma Rousseff. E, na verdade, o candidato que está à frente das pesquisas para a presidência da República tem um discurso forte de desrespeito a direitos fundamentais. Isso é muito preocupante. Mas o país não é conservador? Se o Brasil elegeu agora deputados conservadores, deputados de uma linha dura, em cima desse discurso, senadores no mesmo processo, não vamos tapar o sol com a peneira. A possibilidade do Jair Bolsonaro ser presidente, ela é enorme, gigante. Hoje ele é o presidente. Sim, mas as pesquisas mostram aí é uma necessidade, Aldo, da participação da sociedade civil para manter as barreiras constitucionais que foram conquistadas. Perfeito. Agora, doutor Alexandre, é isso que eu quero jogar para os senhores. A sociedade brasileira não é conservadora, não? É o que as outras parecem relatar. Qual é a base estatística que pode afirmar isso? O voto agora, não é não? E por exemplo, esse voto foi um voto muito de rechaço. Eu acho que esse voto é muito mais voto de protesto. É muito mais antipetista. Ele é muito mais um voto antipetista do que um voto que ratifique as ideias propostas pelo candidato que está à frente nas pesquisas. Uma tentativa de mudança. Muita gente diz que vota no candidato que está à frente das pesquisas por desejo de mudar, ainda que não concorde com as propostas dele. Então, nesse sentido, a avaliação de Alexandre tem importância, porque talvez a população não esteja sendo tão conservadora assim. Ela apenas esteja rechaçando um modelo por uma razão correta. Se vocês me permitem, talvez ela tenha utilizado um candidato de propostas que poderia ser qualificado como de extrema-direita, não é? Para proporcionar um elemento de mudança. Agora, o que cabe à democracia brasileira é usar seus meios de controle de peso e contrapeso para tentar fazer com que, de fato, essa mudança ocorra e as garantias sejam, de fato, preservadas, não é? Os avanços que tanto custaram, não é? Sejam preservados. Perfeito. E, de fato, a coisa chegue a um termo que possibilite que o país dê um salto para algo melhor. Mudar, né? Diga, doutor, a sua preocupação eu entendo. Não, a minha preocupação é com o que se chama de entrincheiramento, não é? E de se assegurar as posições conquistadas, né, que foram conquistadas desde 88 até agora, que foram muitas. Né? Eu acho que o conservadorismo... Vai proceder nesse campo? Acredito que não, até porque o Ministério Público... A gente não pode permitir isso, mas o Judiciário... Eu espero que não. Eu espero que o Judiciário não seja corrente. O Judiciário precisa ser contra a corrente, porque no dia que o Judiciário for corrente, o direito das minorias estará aniquilado. Agora, absolutamente aniquilado. Acho que o Rony quer falar sobre isso, eu vou fazer outra provocação aqui na mesa para você. Você falou há pouco de campanha, e a gente não pode deixar de reconhecer que a campanha de Jair Bolsonaro é um case de marketing que vai ser estudado por muitos anos. Verdade. Ele conseguiu incutir num segmento expressivo da população uma esperança de uma mudança radical que depende necessariamente de uma série de fatores que desbordam da presidência da República. Ele já tem boa parte de um Congresso, de um Senado, então ele pode provocar já mudança. Vamos ver se esse pessoal que está lá vai, de fato, encarnar o... E uma outra coisa que deve ser dita também, Aldo, é o seguinte: o grande desafio democrático é aceitar a posição divergente, né? Porque é muito fácil você concordar com quem está alinhado com você. Tem que aceitar a diferença. E a gente tem aí, não há o que se questionar, a gente vê aí muitas fake news questionando a lisura do processo eleitoral, e é algo que é testificado, né? Uma série de... Isso é uma coisa que não se admite, é um abuso que se comete, né, com um sistema que é referência mundial. Volto para essa questão da fake news, doutor Roberto, e essa preocupação que a gente está tendo com essa notícia ruim. Inclusive, hoje eu estava na Politécnica, numa palestra hoje, doutora Germana, e se discutia muito essa questão de fake news. Ora,
cidadão que recebe uma informação, ele pode muito bem credibilizar ou não essa informação, não é? Tem essa coisa do poder de recepção da informação e da reprodução. Às vezes, de pessoas confiáveis do círculo da gente, a gente recebe uma notícia de zap, diz, poxa, como é que fulano repassou uma coisa dessa? Essa triagem tem que ser feita, doutor Roberto? O grande problema hoje é que o pessoal recebe e repassa sem um mínimo de confiabilidade. Já vai no automático. Já vai no automático. Tem diversos sites hoje. Cada site de grande publicação tem um testador lá, uma forma de identificar uma fake news. O G1 tem, o UOL tem boatos.org, tem diversos o Lupa, que você vai lá e com uma simples clicagem ele pode não transmitir aquela informação falsa, até para familiares, amigos que ficam, agora, por vezes... Dizem que o popular diz, não, a internet é terra de ninguém. Não é verdade. Né? Não é, né? Já temos tido casos de pessoas condenadas a indenizar, pessoas que foram ofendidas e pessoas condenadas à prisão por crimes praticados na internet. E a polícia pega, né? Terra que deixa rastro. Né? Inclusive, deixa rastro. É um rastro que tem que ser detectado rápido e conservado rápido. Mas deixa rastro. Espera aí que o doutor Alexandre quer fazer um contraponto. Diga aí, doutor Alexandre. Eu acho que o que se pega, infelizmente, e eu tenho dito isso, que desde dessas comissões que nós participamos aqui, fomos para vários eventos em outros estados, eu e o Wellington, por exemplo, fomos de uma comissão feita no TRE, junto com 2 delegados da Polícia Federal, 2 desembargadores, 2 procuradores da República, servidores desses órgãos todos, para combater notícias falsas na internet. Mas o que se pega não é nem a ponta do iceberg. É preciso ser realista. Sobretudo porque é possível veicular notícias falsas advindas de provedores situados em outros países, através de robôs que têm uma capacidade 400 vezes maior do que a nossa de disseminar notícia falsa e de desacreditar notícias verdadeiras. Né? O que me estranhou ainda foi não ter visto ainda, até agora, a deep fake news, que é aquela modalidade em que uma pessoa fala por outra. E aí ela pode dizer o que a pessoa quer que ela diga. Né? Ainda bem que não tivemos isso até agora. Na próxima eleição provavelmente teremos, né, Alexandre? Mas você veja, Aldo, apesar de a internet permitir a responsabilização dos autores de notícias falsas, isso acaba conduzindo o debate político de uma forma altamente negativa, porque as campanhas passam a ser reativas. Isso está acontecendo com a campanha do candidato Fernando Haddad. Ele gasta uma boa quantidade de energia da sua campanha tentando desfazer o dano que a campanha do candidato Jair Bolsonaro faz. Você veja o caso, por exemplo, do famoso kit gay, que vem sendo martelado como se tivesse sido defendido e até disseminado por ele quando ministro da Educação. Nesta semana nós tivemos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral declarando que isso era mentira, que isso nunca aconteceu, mas isso continua sendo martelado diariamente. Então, como disse o delegado e como disse Alexandre, por mais que existam mecanismos de verificação dessas notícias na internet, eles são reativos e insuficientes. Então é preciso que haja mecanismos mais efetivos de repressão. Repito, a gente está trocando o pneu do carro com o carro em movimento. Esse ano tudo está sendo muito novo, inclusive para o TSE e para o TRE. Não dá? Como é que você vai dar conta disso, doutor Alexandre? Eu sei que o TRE tem um telefone, inclusive, para denúncia, né? Claro, é importante que se diga também que esses provedores de aplicações de internet, eles estão colaborando. Né? Estão colaborando bastante. O grupo jurídico do Facebook, o WhatsApp, que pertence à mesma empresa, Google, Twitter também. Tem ajudado. Todas as vezes que tem sido solicitada a retirada de conteúdo, isso é feito. O problema é que uma URL daquela é retirada da rede, mas o conteúdo pode ser replicado. Enfim, você não tem nunca como impedir que aquilo seja Outra coisa divulgado. Importante, Aldo, é que assim, às vezes é uma utopia do cidadão achar que o judiciário tem o poder de resolver tudo, estabilizar qualquer conflito. Perfeito. Porque até que a Justiça Eleitoral, o TSE, tenha declarado que isso nunca existiu, não houve esse kit gay, esse assunto dominou o debate. E houve efetivamente o estrago. E o tempo não volta. É aquela coisa da manchete do jornal, né? Escancaram uma coisa para depois. Então, esse prejuízo, esse estrago jamais vai ser recuperado. Então, assim, o judiciário não tem esse poder. Então, assim, é importante essa conscientização de que chegou a notícia,
Vai lá atrás, Agora pesquisa, compete, vê se é verdade, de conscientizar as pessoas da importância de verificar a autenticidade dos dados que lhes são repassados. Mas aí é que tal, tem um problema que nesses tempos de emoções afloradas, as pessoas não querem checar. O cara quer passar para frente, quer destruir. É isso, não quer saber. Mesmo que seja mentira, tem gente que não se importa, porque sabe que aquilo vai gerar um dano. E às vezes adora potencializar o que sabe que é falso. E você veja... Vocês já acompanharam alguma eleição no interior, em cidade pequena? Claro. Pronto. É pior. Não. A fofoca e a desse mentira jeito, só que é de boca a boca, no arma pé do ouvido. principal de campanha. É verdade. Desconstruir a imagem das pessoas, levantar fatos até criminosos contra o candidato. Então, hoje, o que tem agora? Um mecanismo que potencializa aquilo de forma instantânea para o mundo todo, que está sendo utilizado como arma desleal em campanhas políticas. E as pessoas... E eficiente, né, Maviel? E eficiente. E as pessoas, a nossa sociedade, a sociedade brasileira, não tem a cultura de ter cuidado com o que propaga. Usa isso basta aí. lembrar, Maviel, a eleição de 82, de Marcos Freire. Lembra daquele caso? Né? Do Roberto Magalhães e Marcos Freire, naquela época. Né? Panfleto, essa coisa o panfleto, que teve um efeito destrutivo. A eleição de 89, com aquela notícia falsa de que Lula teria obrigado a namorada a abortar, né? Teve um efeito devastador. Agora, isso sempre existiu, né? Nessa questão do WhatsApp, vejam vocês que antes mesmo da eleição, o WhatsApp definiu que não poderia se reproduzir para mais de 20 pessoas, limitou. Uma forma de controle. Por vez. Né, por vez, porque você mandava muito mais. Então, vejam que... Mas se você passa para 20, que vai passar para mais 20 e por aí vai... Que agora aparece também lá encaminhada. Então, de certa forma, né delegado? Fica Mas o encaminhado virou o novo normal, né? Ou seja, Mas, Aldo, é preciso tem um detalhe legal em relação a isso, que ele precisa, na minha opinião, ser preservado. Eu participo de um grupo de estudos de direito e informática que a comunidade acadêmica, nesse sentido, é muito firme pela não violação da criptografia de ponta a ponta, que é uma garantia, né, da sociedade tecnológica, ou seja, de privacidade das pessoas. Pior é que nessa o Estado malvado termina sendo protegido. O Estado né? tem que ter outros meios para tentar chegar a... Vou pedir permissão para os senhores e para a senhora mais uma vez. Vamos ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para dar sequência ao Roda Viva Pernambuco. Daqui a pouco a gente continua com o programa. Até já.